bem-vindos a mais um vídeo do Sonhei e Viajei. E hoje, minha gente, é o último dia, meu último dia na empresa. E eu estou aqui caminhando em direção à empresa, né? Porque afinal de contas eu irei trabalhar nesse último dia. Estou aqui, ó, com o monitor que a empresa me cedeu para poder trabalhar de casa, né, algumas vezes. Então, para quem não sabe, né, as empresas de iGaming, mesmo que você vá trabalhar com customer service, né, que é atender os clientes, você tem a possibilidade de trabalhar de casa alguns dias. E aí, normalmente, as empresas fornecem, além do laptop, o monitor. Então, hoje, como eu estou no meu último dia, eu vou entregar o laptop e vou entregar também esse monitor. E aí, claro, né, vou mostrar um pouco para vocês, vou falar um pouco para vocês também nesse vídeo de como foi a minha experiência, né, trabalhando aqui em Malta na área de iGaming, porque afinal de contas, como você sabe, ou muitos talvez não saibam, eu trabalhei como chefe na Irlanda, né, por 7 anos, e aí eu quis ingressar aqui em Malta e trabalhar nessa área de iGaming que é tão forte. E aí eu vou falar um pouco para vocês da minha experiência, que às vezes as pessoas ficam com medo de ingressar nessa área porque de repente não conhecem, assim como eu também não conhecia, mas eu vou falar mais para vocês nesse vídeo. O clima, como vocês podem ver, está meio esquisito porque está uma onda de poeira, né? Sei lá se é chuva de poeira, temporal de poeira, enfim. O céu está bem nublado, meio acinzentado, mas tem uma onda de poeira rolando aí por Malta, apesar do clima estar bem agradável, tá? Agora, por exemplo, está 20 graus, não tem muito vento, mas por conta dessa poeira tá meio que nublado, tá meio cinzento o dia. Ó, aproveitar e mostrar para vocês aqui, ó, esse trajeto que eu faço deste lado, né, para ir pro trabalho, porque aquele lado de lá, aquele lado do outro lado da rua, acaba a gente costeando o mar, mas aqui é onde tem os bares. Então tem vários bares aqui nessa região de Sliema, onde a gente veio em quase todos eles. Muitos têm restaurantes, né, junto, não só bar. E aí é bem bacana porque dá para aproveitar bastante o dia. Esse aqui a gente vê bastante gente na Inglaterra, porque é o Londoner, é um pub de lá. Mas é muito massa porque todo mundo acaba vindo nos pubs e aproveitando. Falando um pouco então deste medo, né, que eu até mesmo senti, que as pessoas sentem às vezes. Tipo, eu nunca trabalhei na área de iGaming, será que eu vou conseguir? Será que vão me contratar? Isso aqui, fiquem tranquilos que é muito de boa. Eu acho que o mais importante que conta a favor, é que se você teve alguma experiência, né, na área de atendimento ao cliente, mesmo sendo talvez em loja pessoalmente, não em telefone, mas nem isso, para dizer a verdade, vamos dizer assim, nem isso empata às vezes das empresas se contratarem, porque como a demanda é grande, né, e basta a pessoa saber se vender, basta a pessoa saber, né, ler bem a empresa, do que ela faz, ou entender mais sobre o iGaming. Então vamos dizer assim, que mesmo que a pessoa não tenha nenhuma experiência com atendimento ao cliente e queira ingressar nessa área de iGaming aqui em Malta, eu diria principalmente para estudar a empresa em que você está aplicando, né? Mesmo sabendo que possivelmente vocês vão aplicar para várias empresas, mas estudem bastante sobre as empresas e entendam também o que é o iGaming em geral, né? O que oferece, porque basicamente as empresas oferecem a mesma coisa. Às vezes as licenças são quase iguais, mas o processo todo, né, vamos botar assim, a parte de segurança, né, que é o Responsible Gaming, que seria, né, a área mais preocupada das licenças, porque afinal de contas as empresas na realidade, né, elas precisam se preocupar
com a saúde mental, física, financeira desses jogadores. E aí que entra essa parte de Responsible Gaming, que é a parte dos jogos responsáveis, né? Quando a pessoa está jogando com o dinheiro que ela pode, isso não está afetando a vida dela. Então estudem sobre isso, estudem sobre lavagem de dinheiro, né? Que isso é muito importante. Então, se você conhecer essa base do que é a área, com certeza isso vai facilitar bastante e vai mostrar que você tem um interesse. Então foi isso que eu fiz. Eu acho que se a gente estudar isso, já é meio caminho andado. Outra coisa importante que eu quero compartilhar com vocês aqui é a questão das oportunidades que as empresas dão. Então eu gostaria de compartilhar o meu caso aqui com vocês, para vocês terem uma ideia, né, de como foram esses 2 anos trabalhando na área de iGaming aqui em Malta. Então eu comecei trabalhando como CS, né, atendimento ao cliente no Customer Service, né, Customer Support. Como a gente já fez um vídeo aqui falando sobre as profissões, no que é possível trabalhar, né, nessa área de iGaming, ao invés de começar como Game Presenter, que é uma das funções também que quando a gente não tem nenhuma experiência, né, a gente pode estar trabalhando com isso. E eu fui graciado, né, consegui trabalhar já diretamente nessa área de Customer Experience, né, de Customer Support. Então, nesses 2 anos, eu basicamente tive etapas diferentes na minha vida, né, profissional, dentro da área de iGaming. A cada 7 meses eu acabava acontecendo alguma outra coisa, eu acabava mudando para outro setor ou tendo uma outra atividade. E aí isso eu queria compartilhar com vocês, porque nos meus primeiros 7 meses sendo Customer Support, eu acabei tendo a oportunidade de ir para a área de qualidade, né? Onde a área de qualidade é fazer os reviews dos agentes, né? Para ver como eles estão fazendo os atendimentos com os clientes. Então eu tive essa oportunidade de participar desse processo seletivo, mesmo que sendo internamente, e aí eu consegui passar. E aí, então, após 7 meses trabalhando como atendente, né, no Customer Support, eu comecei a trabalhar na área de Quality Assurance dentro da empresa, fazendo esses reviews dos atendentes. Então, após mais 7 meses trabalhando, né, nessa área de QA, né, de Quality Assurance, eu tive a oportunidade de ser sênior desta área, né? Então ser um Quality Assurance Sênior. E também durante 7 meses eu pude estar trabalhando nessa área, né, de sênior, ou seja, eu continuava fazendo as coisas que eu tinha como QA, mas ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de ter novos desafios, novas experiências e, claro, né, tive também novas responsabilidades, mas sendo sênior. Eu fui lembrado pelo meu trabalho, pelo meu esforço, então eu fiquei bem contente por isso. Além do mais, claro, agora eu estou, né, saindo, me despedindo da empresa, mas eu também teria condições plenamente de aplicar para outros departamentos, ou até mesmo, talvez, ficar mais linkado nessa área de atendimento e talvez aplicar para ser team leader de algum time do atendimento ao cliente. Então, o que eu quero deixar claro contando a minha experiência aqui é que as oportunidades, elas estão nas empresas. Normalmente as empresas de iGaming dão prioridades para contratar pessoas que já estão trabalhando na empresa. Então, é bom e importante você estar atento a essas vagas e verificar oportunidades. O que acontece, cada empresa tem a sua metodologia, cada empresa tem a sua política, porém, né, na empresa onde eu trabalhava, era a questão de passar os 6 meses de probation, e após esse probation a gente poderia aplicar para outras vagas. Então isso é bem bacana, porque faz a gente, né, ter o aprendizado, faz a gente ter essa oportunidade de crescer na empresa, de ter outras funções e ao mesmo tempo também ter a possibilidade de ganhar mais, né? Afinal de contas, ninguém quer começar e ficar com o mesmo salário para sempre. Mas isso que eu acho interessante. Então, se você tem medo ou receio, às vezes, eu não vou ficar, de repente, porque eu não tenho experiência, porque eu não sei nada de iGaming. Faça como eu falei, estude bastante sobre isso, tente, se empenhe, porque isso conta bastante para você mudar para outro setor. E aí, fique ligado nas outras oportunidades que talvez você se encaixe ou que você goste para poder mudar, né? E aí ir crescendo na empresa com o passar do tempo.
Então eu espero que com esse vídeo eu tenha respondido, né, muitas perguntas relacionadas, né, a essa área de iGaming, se eu tenho condições ou não, né, de aplicar mesmo não tendo experiência. E, como sempre, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do nosso canal. Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. Deixe seu comentário aí se você tem mais alguma dúvida relacionada a isso. E obrigado por ter assistido mais um vídeo do Sonhei e Viajei. É o fim do vídeo, mas não do sonho. Até a próxima. Tchau!